Hoje nós vamos trazer uma palavra para as mães, embora sirva os princípios que serão falados nessa noite, servem para todos, homens, mulheres, jovens e adolescentes, todos. Não é porque a palavra é para as mães, focada nas mães, que os princípios não são para todos. Os princípios são para todos. Contudo, por ser o Dia das Mães, o foco maior é a figura materna nessa noite. Mas todos os princípios, todas as virtudes que serão faladas nessa noite, servem para todos nós. Amém? Então hoje nós vamos falar uma mensagem que é uma mulher ou uma mãe forjada na crise. Uma mãe forjada na crise. E esta palavra está em Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 23, na versão Ara. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. Porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Amém. Esta palavra fala sobre Moisés. Moisés tem mãe, e a mãe dele aparece somente 2 vezes na Bíblia, em Êxodo capítulo 6 e em Números capítulo 26. Somente nesses 2 textos aparece a mãe de Moisés, que é Joquebede. Esta mulher foi uma mãe forjada na crise. Nós sabemos que esta mulher viveu no tempo onde o faraó então estava governando o Egito, lançou um decreto que todas as crianças, os nascidos meninos, deveriam ser mortos. Uma época muito difícil, daquele infanticídio e aquela perseguição contra o povo. Contudo, essa mulher, mesmo debaixo desse decreto, ela toma a decisão que ela vai ter filhos, sim, porque ela entende que os propósitos de Deus não podem ser impedidos. Deus mandou que crescesse e se multiplicasse, e ela tem por isso como verdade, e ela decide fazer o que Deus mandou e não aquilo que Faraó está mandando. Faraó é um símbolo para Satanás, Egito é um símbolo para o mundo, escravidão é um símbolo para o pecado. Então, quando Faraó aqui está dando uma ordem, ele tipifica a própria figura de Satanás. O Egito tipifica a figura do mundo, com seus desejos e paixões, o mundo decaído. A escravidão é um tipo para o pecado, que traz dor, traz sofrimento. Tendo isso como pano de fundo, nós vamos entender que essa mulher, mesmo debaixo de um decreto do homem mais poderoso da face da terra, naquela época era Faraó, ele dá um decreto. Mas a palavra de Deus, lá no verso 23, vai dizer que pela fé Moisés, já nascido, foi escondido. A mãe, forjada na crise, ela toma uma decisão de esconder o seu filho ou os seus filhos, porque ela não é mãe de um só. Joquebede, mãe de Moisés, é mãe de Moisés, de Miriam, a profetisa, de Arão, o sacerdote. Essa mãe forjada na crise é mãe de 3 grandes líderes do povo. Lá em Miqueias capítulo 4, versículo 6, o próprio Deus diz que mandou esses 3 à frente do povo: Moisés, Arão e Miriam, filhos de uma mãe que foi forjada num tempo de crise, uma mulher forte, uma mulher corajosa, uma mulher guerreira, que não se intimida, que não se acovarda,
que não recua, mas que sabe viver bem os planos de Deus para a sua vida e proteger a sua família. Tendo isso entendido, vamos ver o verso 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais ou escondido por seus pais. A palavra de Deus diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. A palavra de Deus também nos diz que nós estamos ocultos em Cristo Jesus, e o maligno não pode nos tocar. Essa mãe é uma mãe que protege seus filhos, ocultando eles do mal. Queridas mamães, esse exemplo é um exemplo que deve ser seguido. Precisamos proteger nossa família. As mães devem proteger seus filhos de todo mal, de toda a ideologia satânica, de toda a tentativa do diabo que veio para matar, roubar e destruir, de destruir seus filhos. E essa aqui é uma figura, esconder, a palavra de Deus nos ensina que devemos esconder em Cristo. Por isso a mãe que é educadora, a mãe deve sempre educar seus filhos nos retos e santos caminhos do Senhor. Esconder seus filhos em Deus é trazer para o coração deles princípios e valores que eles nunca vão negociar na vida. É fazê-los andar na reta e santa palavra de Deus e não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas ter uma conduta ilibada, uma conduta limpa, uma conduta íntegra, homens e mulheres de caráter. Ela escondeu os seus filhos da ira de Faraó, da ira do diabo. 3 meses por seus pais, porque viram que ele era formoso e não temeram o mandamento ou não temeram o decreto do rei. Veja que essa mulher é uma mulher que não tem medo. E por que ela não tem medo? Porque a Bíblia diz que no perfeito amor não há medo. Uma mulher, uma mãe que ama a Deus, essa mãe não tem medo de nada, porque ela tem Deus com ela. E essa mulher não temeu esse decreto e ela conseguiu passar isso para o seu filho. Veja o verso 27. O verso 27 vai dizer: pela fé ele abandonou o Egito, mas também não ficou com medo. Tal mãe, tal filho. Uma mãe corajosa faz um filho corajoso. Uma mãe de fé tem um filho que tem fé. Uma mãe forte faz dos seus filhos fortes. Uma mãe que não negocia princípios e valores ensina para os seus filhos a mesma coisa. Querida mamãe, você é o principal referencial de Deus na vida do seu filho. A mãe é um canal da graça de Deus na vida do seu filho. A mãe é advogada, a mãe é consoladora, a mãe é nutridora, a mãe é protetora. A mãe é a figura do Espírito Santo dentro de casa. E Moisés foi ali criado pela sua mãe, educado pela sua mãe, muito bem fundamentado nos retos e santos caminhos de Deus. E é por isso que esse menino depois vai se tornar um homem, e um grande homem de Deus, que vai libertar todo o povo da escravidão do Egito, um homem que vai simbolizar no Antigo Testamento a própria figura de Cristo. Esse que simbolizou a própria figura de Cristo tem mãe, e essa mãe fez toda a diferença na vida dele. Porque essa mulher ensinou seus filhos a não temerem os homens e nem o diabo. Amém? Veja que uma mulher forjada na crise é uma mulher que não tem medo, é uma mulher que não recua, é uma mulher que não se intimida, ao contrário, ela não teme porque ela tem o Senhor. Verso 24: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Eu acho isso lindo, muito lindo, porque seria muito conveniente para Moisés ser chamado filho da filha de Faraó. Quem era a mãe de Moisés no mundo? Ela era alguma coisa? Não. Quem ela era? Uma escrava. Essa mulher não tinha títulos, essa mulher não tinha posses, essa mulher não tinha pedigree, essa mulher não dava carteiraço em ninguém, era só uma escrava. E quem era a filha do filho do Faraó? Uma princesa. Só que Moisés não aceitou ser chamado príncipe.
Moisés não aceitou ter títulos, posses, reconhecimento, status, talvez tudo que os homens procuram ter hoje. Moisés jogou tudo isso fora, porque ele falou assim: eu não aceito ser chamado filho da filha de Faraó. Eu recuso isso, eu não quero isso, porque eu tenho mãe. Eu não estou correndo atrás aqui de títulos e de posses. Eu não estou aqui atrás do reconhecimento dos homens. Eu não estou aqui tentando me autoafirmar como príncipe. É isso que ele está dizendo. Eu tenho uma mãe, a mãe que me criou, a mãe que me deu a vida, a minha mãe que me ensinou nos retos e santos caminhos do Senhor. E eu não vou abrir mão de honrar a vida da minha mãe por nenhum dinheiro, por nenhum título, por nenhuma posse, por nenhum reconhecimento que esse mundo possa me dar. Que homem bem educado. Que homem que valoriza a mãe. Enquanto muitos homens hoje estão jogando suas mães nos asilos, enquanto muitos homens hoje não reconhecem o valor que suas mães têm, enquanto muitos homens hoje, para terem carreira, sucessos, títulos e posses, viram as costas para a família, esquecem dos seus pais, esquecem daqueles que os alimentou, cuidou e ensinou, porque se encantaram com as coisas desse mundo. Moisés não, porque Moisés teve uma mãe que foi forjada num tempo de crise. E uma mãe forjada no tempo de crise sabe ensinar muito bem os seus filhos a ter caráter, a serem íntegros e a não negociarem a verdade. Moisés tinha identidade. Moisés não precisava de um título para ser quem ele precisava ser. A mãe dele ensinou ele a ser um homem de Deus. Então ele não precisava de um reconhecimento, ele não precisava se autoafirmar. Que coisa linda quando uma mãe consegue imprimir identidade, uma identidade clara na vida dos seus filhos. Eles não ficam confusos, eles não são seduzidos, eles não vivem numa gangorra emocional. Eles têm postura, são equilibrados, são fortes, são firmes. Olham nos olhos e resolvem as crises, porque aprenderam isso dentro de casa e aprenderam isso com as suas mães, honradas mães e gloriosas mães que vivem na santa presença de Deus e ensinam o caminho em que os filhos devem andar, porque ainda que cresçam, não se desviam dele. Querida mamãe, que Deus te abençoe e que você possa ser sempre esse canal de graça e de inspiração na vida dos seus filhos, um modelo, um canal da graça de Deus. Que jamais os seus filhos se percam, porque eles vão lembrar de você, da mulher que você foi, da mulher que você é e da mulher que você continua sendo na presença de Deus. Os filhos não esquecem. E por isso é que me chama muito a atenção que Moisés, já sendo grande, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Que coisa tremenda. Preferir maus tratos do que tudo aquilo que o mundo estava oferecendo, para não desonrar a sua mãe. Com certeza essa mulher deu muito mais do que leite para ele, porque ela foi uma mulher forjada na crise. Mas o texto continua dizendo: preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, ou seja, ele tem um povo. Moisés não pertencia ao Egito, ou seja, Moisés não pertencia ao mundo. Sabe o que isso significa? Que essa mulher deixou muito bem claro para o seu filho: meu filho, você é filho de Deus, e você não vai ficar cocheando entre dois senhores, uma hora andando com Deus, uma hora andando com o diabo, uma hora fazendo o que é certo, outra hora fazendo o que é errado, uma hora erguendo as mãos para louvar a Deus, cantando orações, outra hora cometendo pecado e pecados terríveis na presença de Deus. Não, meu filho, você precisa entender quem você é. Você pertence a um povo que foi comprado, agora à luz do Novo Testamento, nós pertencemos a um povo que foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Nossa pátria celestial, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Nós somos o povo de Deus e nós não negociamos os absolutos de Deus. Ou nós temos princípios ou não temos, ou nós temos caráter ou não temos, ou temos integridade ou não temos, ou somos de Deus ou não somos. E Moisés está dizendo: eu sou de Deus. E nós estamos dizendo para as nossas mães aqui hoje: nós somos de Deus. Em nome de Jesus, nós precisamos honrar as nossas mães.
E como é que um filho honra a sua mãe? Como é que Moisés honrou a sua mãe? Sendo melhor do que ela. Você nunca vai conseguir honrar os seus pais sendo pior do que eles. Nem um pai e nem uma mãe criam um filho para ser pior. Os pais criam filhos para que eles sejam melhores, para que eles avancem, para que eles cresçam, para que eles conquistem. E mães que são forjadas na crise sabem forjar isso no coração dos seus filhos. E hoje no Rio Grande do Sul nós estamos vivendo uma grande crise. E porque estamos vivendo uma grande crise, eu creio, em nome de Jesus, que Deus está falando com muitas mães, muitas mulheres, e ensinando elas a formar uma nova geração que é forjada na crise, e que vai vencer, vai prosperar, vai avançar, e essa realidade do nosso estado vai mudar. Porque Moisés, quando cresceu, mudou a realidade que ele estava. Miriam, quando cresceu, mudou a realidade que ela estava. Arão, quando cresceu, mudou a realidade que ele estava. Porque eles tiveram uma mãe que foi forjada na crise. Assim, nós vamos mudar em nome de Jesus a realidade do nosso estado espiritualmente também. Porque está sendo forjada uma geração na crise que não negocia mais e não aceita mais o pecado e nem negociar os absolutos de Deus, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, seus santos estatutos. Amém, irmãos? Então Moisés tinha muito clareza de que povo ele pertencia. E ele escolheu, ele fez a escolha certa: eu pertenço ao povo de Deus. Então o texto continua: porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, ele contemplava, ele via. O que mais ele aprendeu em casa? Ele aprendeu em casa com a sua mãe que um homem precisa ter visão, precisa contemplar algo. Ter visão é saber onde quer chegar, e quem tem visão não fica andando em círculos. Quem tem visão não perde tempo. Quem tem visão tem uma vida produtiva. Quem tem visão consegue alcançar os sonhos, os objetivos de Deus para a sua vida. A visão é uma fotografia detalhada do futuro. Eu preciso saber exatamente onde eu quero chegar. E Moisés tinha essa visão. E a visão dele era eterna, a visão dele era celestial. Ele sabia que tinha uma recompensa para aqueles que obedecem a Deus, porque estava aqui, ele contemplava o galardão. O que Moisés estava contemplando? A recompensa. Me escute: quando a sua mãe te ensina os bons caminhos, os retos caminhos, os santos caminhos, toda vez que a tua mãe te chamou a atenção e disse: não faça isso que é errado, você tem que entender que ela já enxergou um galardão, uma recompensa que talvez você não tenha visto, e é o céu. Porque os filhos de Deus irão para o céu. A recompensa daquele que tem a Cristo, que faz o bem, é uma recompensa, porque a Bíblia diz em Hebreus 11, 26, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam dele precisam crer que ele existe e que é recompensador, é galardoador daqueles que o buscam. Há uma recompensa por buscar a Deus de todo o seu coração. E Joquebede ensinou seu filho Moisés: busque a Deus de todo o seu coração, que haverá uma recompensa. Irmãos, um dia vai ficar bem claro a diferença entre os que creem e os que não creem. Um dia ficará bem patente aos nossos olhos a diferença daqueles que amam a Deus e aqueles que não amam a Deus. Há um galardão e uma recompensa para quem é fiel a Deus. Pare e pense: quanta desgraça você já viu acontecer em famílias e histórias de pessoas que não obedeceram e não honraram a Deus. Mas há uma grande recompensa, e essa mãe ensinou isso ao seu filho. Verso 27, pela fé ele abandonou o Egito. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos abandonar o Egito definitivamente. O que é o Egito? É o lugar onde o diabo domina. O que isso quer dizer? Que quando eu estou no Egito eu sou escravo. E sou escravo do quê? Que figura é essa? Escravo de desejos, escravo de paixões, escravo da carne. Eu não consigo me controlar. Eu não tenho domínio sobre mim mesmo. Eu não ganho a guerra que existe dentro de mim, porque Paulo fala isso em Romanos 7,15: o bem que quero fazer não faço, o mal que não quero fazer, este eu faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? O que o apóstolo Paulo está dizendo é: tem um Egito dentro de mim. Existe uma guerra dentro de mim, eu estou lutando o tempo todo para não pecar. Mas uma mãe forjada na crise ensina os seus filhos a prevalecer sobre os desejos da carne.
a ter domínio próprio, a buscar a presença do Espírito Santo, a se alimentar de jejum e de oração, para colocar a sua carne no lugar dela, na cruz. O lugar da nossa carne é na cruz. Senão nós não vamos conseguir fazer aquilo que o Espírito Santo está nos mandando fazer. Abandonar o Egito é abandonar tudo aquilo que nos leva para o erro, tudo que nos leva para o pecado. Porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E uma mãe forjada na crise é uma mãe que ensina o seu filho a andar com Deus. E Moisés aprendeu isso com a sua mãe. Miriam, que foi profetisa, aprendeu isso com a sua mãe. Arão, que foi sacerdote, aprendeu isso com a sua mãe. E você? O que você aprendeu com a sua mãe? O que ela falou para você várias vezes? Quantas vezes sua mãe se aproximou de você e disse: meu filho, minha filha, ouça o conselho do seu pai, ouça o conselho da sua mãe. Faça dessa forma, senão você vai se machucar, não vai dar certo. E quantas vezes você não ouviu o conselho e você se feriu? Ouça o conselho da sua mãe. Ninguém ama mais do que uma mãe. Talvez a mãe seja a melhor figura na terra para expressar o amor de Deus. Verso 27, então ele abandonou o Egito, não ficando com medo, com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como aquele que vê o que é invisível. Como é que Moisés permaneceu firme? Olhando para quem? Para o Senhor. Essa mãe ensinou o seu filho: meu filho, não tire os olhos de Deus. Olha que mulher, uma mulher forjada na crise sabe que o socorro vem do Senhor. Uma mulher e uma mãe forjada na crise, ela sabe que a esperança vem do alto. Uma mulher forjada na crise, ela sabe que Deus é o Deus dos impossíveis. Uma mulher forjada na crise, ela fala: meu filho, não interessa o que está acontecendo dessa porta para fora, essa enchente, essa calamidade, esses abusos que estão acontecendo dentro dos abrigos, tudo isso que está errado, meu filho, tudo isso está acontecendo, mas mantenha os seus olhos em Deus e avance, porque é assim que a igreja é. Mas se não aprendermos isso em casa, com nossas mães, talvez tudo isso se perca. Por isso, mães, vocês têm uma missão tremenda, que é ensinar os seus filhos os retos e santos caminhos de Deus, que é ensinar seus filhos a viver no caráter e princípios inegociáveis da palavra de Deus, que é ensinar os seus filhos a olhar para o invisível, que é o Senhor, e não desviar os olhos do Senhor, que é ensinar seus filhos a não viverem numa gangorra emocional, uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo, uma hora alegre, outra hora deprimido. Não, filhos estáveis, equilibrados, maduros, fortes, corajosos, ousados, cheios do Espírito Santo, para enfrentar qualquer crise, sem desanimar, sem recuar, sem retroceder, sem se acovardar, porque estão andando com Deus e porque tiveram uma mãe que orou por eles. Amém, irmãos? Pela fé, ele celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse os primogênitos dos israelitas. Pela fé ele celebrou a Páscoa. A Páscoa sempre foi para os judeus um momento de conversa e de relembrar tudo aquilo que Deus fez na vida deles. Mas mesmo antes da Páscoa, os judeus sempre conversavam sobre os milagres que Deus fez na vida deles quando eles iam fazer refeições. A mãe sábia, a mãe forjada na crise, ela sabe que assunto ela vai trazer para a mesa. Mesa não é lugar de discussão. Mesa não é lugar de trazer problema. Mesa não é lugar de assunto polêmico. Mesa, na hora da refeição, na hora da Páscoa, na hora de celebrar a vida, é assuntos que trazem à memória aquilo que nos traz esperança. É a gente relembrar, é a mãe relembrar os grandes feitos de Deus ali na mesa dela e dizer: olha, meu filho e minha filha, eu quero contar para vocês, desde quando eu ando com Deus, quantas coisas Deus fez na minha vida. É uma mulher que vai trazer para aquela mesa um outro alimento que não é só carne, não é só pão. Ela vai trazer um alimento espiritual que traz fé. Ela vai trazer a memória dos seus filhos, os passos que ela deu com Deus Todo-Poderoso e os milagres que esse Deus fez na vida dela. E ela vai dizer: meu filho, é o mesmo Deus
que você serve, Ele vai fazer coisas maiores na sua vida. Alimente-se disso, alimente-se de fé, alimente-se da palavra, alimente-se da esperança. Que o sangue de Cristo esteja sobre a sua casa e que o inimigo nunca tenha acesso a ela, porque quem está escondido em Cristo Jesus, o maligno não pode tocar. Uma mãe que protege o seu lar, mas ao mesmo tempo traz para a mesa um alimento tão bom, que na hora da crise os filhos lembram e dão uma resposta diferente, porque estão bem alimentados e alimentados com memórias que trazem esperança. É assim que se celebra a Páscoa. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse os primogênitos. 29. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. O que isso significa? 1 Coríntios 10, versículo 2 também vai falar sobre isso, que essa travessia do Mar Vermelho, quando o povo saía do Egito, da terra da servidão, da escravidão, do mundo, do domínio de Satanás, e vai atravessar o Mar Vermelho para entrar em Canaã, a terra prometida, a terra que mana leite e mel. A passagem do Egito para Canaã passa pelo Mar Vermelho, ele simboliza o batismo. Uma mãe forjada na crise não permite que seus filhos não sejam batizados, porque o batismo é uma confissão pública que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. É uma confissão pública que eu me arrependi dos meus pecados e eu confesso Ele como o Senhor da minha vida. É dizer para os homens que Ele é o meu Deus, porque Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Batismo não salva, batismo não lava pecados, batismo é uma evidência da salvação. Nós nos batizamos porque já temos Cristo como nosso Senhor e também nosso Salvador, então o obedecemos, porque estamos debaixo do senhorio dEle. Ele manda, Ele é Deus, eu sou filho, eu obedeço. Uma mãe ensina seus filhos a obedecerem seu pai, e o seu pai é Deus. Amém? Que mulher! Uma mulher forjada na crise. Que mãe! 3 filhos, todos relevantes, todos líderes, todos eles fortes, nenhum deles perfeito, mas todos filhos que trouxeram muita alegria para o seu coração. Mas fizeram isso porque foram muito bem ensinados por uma mulher forjada num tempo de crise. Se é isso que essa crise vai produzir, então louvado seja Deus. Se é isso que essa enchente vai produzir, uma geração de homens como Moisés, uma geração de mulheres como Miriam, uma geração de homens como Arão, e sobretudo uma geração de mães como a mãe de Moisés. Se é isso que essa crise vai produzir, então que essa crise fique, porque a próxima geração será tão superabundante, tão poderosa, tão forte, que esse estado há de se tornar uma referência, não só de prosperidade material, mas de prosperidade espiritual, uma referência para todo o Brasil. Porque Deus na crise nos trata, Deus na dor conversa conosco, Deus na dor nos transforma, a crise nos forja, e nos forja para sermos muito melhores do que nós já somos. Deus está limpando de nós, do nosso coração, talvez algumas coisas, Ele sabe. Mas louvado seja Deus, porque Ele ainda pode usar muitas mães para dizer aos seus filhos e ensinar aos seus filhos qual é o caminho da verdade. Querida mamãe, que Deus te abençoe e que você continue sendo uma mulher como esta, que não negocia os princípios, os absolutos, os mandamentos, as leis e os estatutos de Deus. Que você seja sempre uma mulher forte e corajosa, que você nunca tema o Egito, nem ao faraó, nem a escravidão, porque você é uma mulher livre, porque se Cristo te libertou, verdadeiramente você é livre e ninguém pode te aprisionar. Que Deus abençoe as mulheres dessa terra, que elas sejam conhecidas como mulheres guerreiras e valentes, dependentes do Senhor,
que nunca se intimidam, jamais se acovardam e não temem. Não porque são empoderadas, mas porque são poderosas em Deus. E os homens que se cuidem, porque aqui é um lugar de mulheres que estão sendo forjadas na crise, mas os homens também estão sendo forjados. E Deus vai levantar aqui nesse estado um exército de valentes. E esses homens farão a diferença espiritualmente que precisam fazer. Vai se levantar uma geração como de Arão, sacerdotes. Como precisamos de sacerdotes, de profetas, de mestres, de pastores, missionários e evangelistas. Deus está forjando. Nós um dia veremos. Amém? Vamos orar? Você pode ficar em pé. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, agradecer pela Tua presença em nossas vidas. E agradecer porque uma mãe que foi forjada mesmo, em tempo de crise, como Joquebede, ela conseguiu criar 3 filhos, que se tornaram 3 pessoas incríveis, que o próprio Deus fez menção deles, como aqueles que iam adiante do povo. Senhor, eu peço que do ventre dessas mães, os que virão e os que já estão aqui, que eles sejam como a geração desta mulher, tão fortes, tão corajosos, tão cheios do Espírito Santo, que não se envergonham da sua família nem da sua mãe, e que não viram as costas para sua mãe porque existem pessoas que podem dar a eles algo mais, mas filhos que preferem ser maltratados, sofrendo com o povo de Deus, do que desonrar a sua mãe. Senhor, nós abrimos mão de todas as riquezas desse mundo para Te servir. E sabemos que quando fazemos isso, agradamos o Senhor e honramos a nossa mãe e o nosso pai. Livra-nos do pecado, porque quando fazemos isso, desonramos nossos pais e entristecemos o Senhor. Se somos a igreja, e somos, ajuda-nos a brilhar nessa terra através de atitudes que mostrem que realmente somos isso. Porque se falamos que somos, mas não fazemos, então a verdade não está em nós. Senhor, alinha-nos com a verdade. Nessa noite pedimos perdão pelos nossos pecados, por tudo aquilo que fizemos que desonrou a nossa mãe e o nosso pai, e que sobretudo insultou e afastou o Senhor. Mas queremos fazer aqui uma resolução com o Senhor, que a partir de hoje o pecado não terá chance conosco. Não, porque nós já abandonamos o Egito, aprendemos isso. Nós queremos a Canaã. Os nossos olhos não estão nessa terra, contemplamos o galardão. Os nossos olhos estão voltados para aquele que é invisível, mas que é perfeitamente real, o nosso Deus. E Senhor, ajuda-nos hoje, sobretudo hoje, a lembrarmos da importância de nossas mães e de todo o amor que elas nos deram e dão. Aqueles que ainda têm as mães vivas, agradeçam por elas, abracem, beijem, valorizem, peçam perdão se feriram o coração de suas mães. E se tem alguém aqui que brigou com a sua mãe, se reconcilie com ela. Ela é sua mãe. E Senhor, converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Junta de novo as famílias e traz do seio da família homens e mulheres
como Moisés, como Miriam e como Arão. É a nossa oração agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vai ser assim, irmãos. Nós estamos sofrendo, eu também estou. Mas o sofrimento tem um propósito, está nos forjando. Nós iremos muito mais além, em nome de Jesus.